tardios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Que Deus aplique esta porção da sua palavra lida aos nossos corações. Vamos nos assentar. Nós temos aqui a história de uma família que o profeta de Deus nos dá um parecer assim dessa família. E essa mensagem, ao qual o irmão Brana baseou esse texto para trazer um contexto que tem como tema: Então Jesus chegou e chamou. Os irmãos não têm essa mensagem, foi a que nós ganhamos lá na reunião lá em São Paulo, e vocês vão receber essa mensagem. Amém? Mas, para a gente ter aqui um momento de compartilhar um pouco dessa mensagem, nós temos aqui no parágrafo 20, o profeta diz que: Agora fomos ensinados que Marta e Maria faziam pequenas tapeçarias para o templo, e assim por diante, onde Lázaro estava. Veja o que Lázaro fazia. Lázaro estava estudando para ser escriba, para escrever as letras da lei. Escrevia-se em peles naquela época, como peles de animais, pergaminhos enrolados num pequeno rolo e posto num pequeno recipiente. E Lázaro era um ótimo ajudante, e ele conseguia escrever estes rolos. E Jesus estava se hospedando com eles, e eles o tinham observado fazer tantas coisas, tinham tal confiança nele, que sim, tinham dado toda a sua vida a ele, ainda que ele fosse... Veja, Jesus em seu dia era mais ridicularizado e zombado que a seita mais vil que há na terra hoje. Já pensou nisso? Ele era mais zombado e mais ridicularizado do que qualquer seita que exista na face da terra hoje. Jesus era ridicularizado de tal forma e tão odiado quanto podia ser. E nós ficamos observando o que nós somos hoje e como o mundo nos odeia pelo fato de nós crermos em toda a palavra. Amém? Crer em toda a palavra. E essa esse é o quadro daqueles que creem em toda a palavra. Nós precisamos passar a viver mais experiências com o nosso Deus. Sabe? Precisamos voltar às origens.
de um modo geral, precisamos voltar. Porque, meus irmãos, os últimos dias estão tão próximos que se nós realmente estivéssemos entendendo o quanto ele está no fim, nós não estaríamos vivendo a vida que nós estamos vivendo. Verdade ou não é verdade? Eu e você não estaríamos. Você estaria vivendo uma vida espiritual mais profunda com Deus. O que você está enfrentando não seria nada. Ele não iria abafar a sua comunhão com Deus ou atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você estaria ganhando almas, você estaria influenciando as pessoas e cada vez mais mostrando com seu estilo de vida para que os outros vejam que você realmente vive uma vida cristã à altura, autêntica. E esta mensagem tem algo aqui tremendo que o irmão Branham fala, que tudo isto que ele viveu, que Jesus viveu, ou da maneira que ele foi ridicularizado, isso não mudou muito não. Preste bem atenção, não mudou muito. Veja por quê. Eles estavam tentando encontrar alguma falha para acusá-lo. E não conseguiu encontrar. E ainda assim, para eles, ele era um ilegítimo. Ele nasceu fora do santo matrimônio. Ele era um sujeito estranho. Ele não tinha instrução mundana, por assim dizer. E ainda assim chamava a si mesmo de profeta. E que coisa. Ele era um sujeito tão horrível. E cada um deles o desaprovava por toda parte. Esse daí não tem estudo, esse daí não tem instrução, ele não estudou nas melhores universidades, então esse daí não serve para estar conosco, isso aí é um Zé Ninguém, né? Essa mosquinha aqui está querendo brigar. Não mudou muito, está vendo? Como disse a outra noite, veja que coisa tremenda, você vai entender algo aqui nesta noite. E porque certas coisas acontecem conosco. O diabo leva seu homem, mas não seu espírito. O espírito das pessoas que está nas pessoas já viveu antes. Você está entendendo? O espírito que está nas pessoas já viveu antes. Vamos chegar lá. Ele diz aqui, se fôssemos ficar aqui por uns meses, quando tivéssemos um verdadeiro estudo nas Escrituras, gostaria de lhes provar que não há uma seita na face da terra, hoje, que eu não lhes possa provar que começou em Gênesis. E mostrar-lhes seu começo. É uma semente, do mesmo modo que uma videira crescendo, todas elas, e crescem até o tempo da floração agora, e retornando a semente novamente. Assim, todas estas coisas que vocês veem acontecendo na terra, elas começaram em Gênesis, porque Gênesis é o capítulo semente da Bíblia, o princípio. Assim, veja, aqueles espíritos, capte bem isso, aqueles espíritos que estavam sobre aqueles homens lá naqueles dias, ainda vivem em homens hoje. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui para falar algo para os irmãos. Está vendo? Satanás leva o homem, mas o espírito segue vivendo. Por que é que tem famílias destrambelhadas? Ou melhor, porque há famílias destrambelhadas, com problemas. São espíritos, a mesma coisa. Um morre da família, mas aquele espírito vai seguir aquela família. Enquanto não houver um novo nascimento, vai acontecer.
Ah, meu irmão participou do encontro de jovens, ele foi liberto. Quem liberta não é encontro de jovens, é o Senhor Jesus Cristo. Ah, ele foi participar de um acampamento, voltou liberto. Não, voltou pior, porque o Espírito ainda está vivendo. Só o novo nascimento dissolve. Veja de repente uma pessoa, tem alguém na família que vivia uma vida terrível e aí morreu. Aquele espírito não morreu. O diabo tomou o corpo, mas o espírito continua. Então ele vai procurar quem da família? Alguém de onde? Alguém da família. Veja, por exemplo, um casamento. Porque tem pessoas que fazem casamentos errados, sim ou não? Faz ou não faz? Faz. A Bíblia diz que luz, nós falamos um pouquinho hoje pela manhã, luz e trevas não se unem. Não diz a Bíblia? Então vamos partir do princípio. Por que é que Paulo disse que luz, não há comunhão da luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, e coisas desse tipo que a Bíblia fala. Então, nós temos que partir para o princípio, diz o mensageiro, para você entender por que é que isso não há união nessas coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e cheia. Vazia. Veja, vazia, então é porque não tinha nada. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo era trevas. E disse Deus, haja luz. Não foi assim? Não é assim que a Bíblia diz? Aí diz o texto, e viu Deus que a luz era boa. A luz, não as trevas. Preste bem atenção. E viu Deus que a luz era boa, não é boa? E fez separação das trevas. Irmão Brana, nós não temos essa mensagem, mas o mensageiro já fala que era aí Deus separando a igreja do mundo. E fez separação, separou. Aí a gente vai encontrar o apóstolo São Paulo falando lá aos Coríntios que não há comunhão da luz com as trevas. Lembre-se, o tema dessa mensagem é: então Jesus chegou e chamou. Então, um homem e uma mulher se unem no laço se casam. Um crê em Deus e o outro não. Talvez alguém diga, não, mas eu conheço um que é crente e o outro não é, e eles vivem bem. Superficialmente vivem. Mas eu vou provar que isso não é verdade. Eu posso provar, acabei de provar, de citar que isso não é verdade. Aí alguém diz assim, mas eu conheço um casal que eles não são cristãos, eles vivem bem. Trevas e trevas se unem. Agora, luz e trevas, não. Verdade ou não é verdade? Agora vamos aprofundar mais. Então tem um que você diz assim, não, eu conheço um que ele é crente, um deles é e o outro não é. Mas eles vivem bem. A Bíblia diz que não pode. Vai haver sempre discórdia, sempre contenda, sempre bate-boca em um casamento desses. Agora, quando os dois são luz, pode estar passando assim, pode não estar na raspa do tacho. Os dois vão estar ali dando glória a Deus, dando as mãos, orando e glorificando ao Senhor. Vai ou não vai, irmão Pedro? Pode estar o que for.
Quando os dois temem a Deus e creem em toda a sua palavra, não importa o que esteja, o que tenha, o que não tenha, o que esteja acontecendo, vai haver paz naquele lugar. É a Bíblia que diz. Não tem lá, veja, no livro de Apocalipse, lá dizendo lá para essa era, lá eu penso que é na penúltima era, se os irmãos me corrijam depois, mas não vamos entrar nessa questão das eras. Só para dar assim, diz o texto lá, dê-lhe tempo para que se arrependa. Deus não dá tempo? Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ele não envia uma mensagem para advertir as pessoas, não é? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar Deus advertindo o povo por meio de alguém. Sempre Deus advertia, sempre Ele mandava um mensageiro para alertar o povo, porque Deus é amor. Veja, quando Deus estava para destruir a terra, quando Ele chamou Noé, e a Bíblia diz que Noé foi achado como um justo diante de Deus. Ele achou graça diante de Deus. E Deus disse, Noé, ele disse, olha, resolvi dar cabo de tudo que criei. Mas constrói para ti uma arca. E Deus foi dando milimetricamente o tamanho, o modelo da arca para que fosse construído. Para que entre nela tu e toda a tua casa. Deus fez a arca para Noé e a família. Assim como o arrebatamento é só para a noiva. Não é para o denominacional. Não é para o católico. Não é para o espírita. Não é para aqueles que crê mais ou menos. O arrebatamento é para a noiva eleita. Você pode dar um glória a Deus? Vamos ver uma outra questão aqui. Porque você tem que mostrar aquilo que você é. Eu falei pela manhã aqui dizendo, ande lá fora de acordo com a arrumação da sua casa, do seu quarto. Porque se as pessoas veem você bem arrumado lá fora, todo bem periquitado, mas entrar na sua casa vai dizer, bom, você tem que mostrar o que você é. Tem que mostrar o que você é. Se o seu teto está sujo, sua cabeça tem que também estar suja. Porque sujeira é demônio. Sujeira é demônio. Sovaco fedido é vida espiritual suja. Sabe? Porque o Espírito Santo, ele nos dá libertação em tudo. Né? Vocês não acham não, irmãos? Ou só vão dizer amém, glória a Deus, quando eu disser aqui uma coisa que vai arrepiar o cabelo da sua cabeça. Veja agora um quadro real desses últimos dias. Alguém chega na sua casa, digamos que você é um ímpio. Você é um ímpio desvalido, incrédulo, que só crê no seu ventre. Pessoas que só se preocupam com elas. E chega alguém na sua casa para trazer a mensagem do Evangelho. Aí você se dá ao luxo de dizer para a pessoa, e você está recebendo a vida, a oportunidade de ser salvo. Aí você diz, olha, no momento eu estou sem tempo para lhe ouvir, eu cheguei agora há pouco do trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um banho, depois do banho eu vou almoçar, e depois do almoço, eu almoçando, eu verei se eu tenho um tempinho para ouvir vocês. Eu sei que isso é a verdade, mas no momento eu não tenho nenhum interesse em caminhar por essa verdade, porque eu tenho as minhas convicções daquilo que Deus é.
Eu tenho a minha opinião formada, então eu vou fazer de acordo com o que eu acho. Eu já me deparei com pessoas assim. Eu já me deparei com pessoas assim. Agora, para tais pessoas, o juízo lavrado, como é que diz lá? O juízo preparado já não dorme. A ira de Deus arderá sobre tais pessoas. Você já ouviu daquelas pessoas que dizem assim: eu só queria morrer para ficar livre dessas coisas? Você já ouviu? Eu disse que a morte era melhor. Quem já ouviu pessoas falando assim? Eu já, a irmã Bruna ali levantou, eu já ouvi. Mas não é, porque eles vão ter que ressuscitar para a condenação. Eles vão ter que se deparar com o capeta, cara a cara. Assim como a noiva vai se deparar com o noivo. Os perdidos vão ter que se deparar com o diabo. Eles pensam que a morte é a solução. Muito pelo contrário. A morte é para ele. Agora, os eleitos eles não morrem, diz o profeta. Apenas eles passam de uma fase para outra. Nós não morremos. Mas aqueles que dizem assim: a morte, se eu morresse, eu resolveria o meu problema. Mas muito pessoal comprou mais um problema, que vai ter que ressuscitar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida. Aqueles que fizeram o bem, para o bem. Aqueles que, diz o texto, a Bíblia diz. E aqueles que fizeram mal, que não creram no Evangelho. Deixa eu ler aqui uma referenciazinha para aqueles que estão rejeitando a verdade. Aguenta só aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aquela passagem que Deus é justo, Ele dará em paga, é Tessalonicenses, né? Ele dará em paga tribulação àqueles que vos atribulam. Me ajudem aí. Vamos lá, os leitores da Bíblia. Verso 6. Primeira, 2 Tessalonicenses. Então tá. 2 Tessalonicenses. Os irmãos, prestem bem atenção, porque isso é Bíblia. Isso aqui não é palavra de irmão Brano, é a palavra de Deus. Amém? O verso 5 diz assim: prova clara do justo. Deus é justo. Amém? Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, veja o que o apóstolo São Paulo, isso é o Espírito de Deus falando. Paulo foi o mensageiro. E a vós que sois atribulados, veja que bênção, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo. Agora veja o que ele diz: tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Está vendo aí?
Aí o povo pensa que isso aqui no mundo vai ficar eterno. Eu estava lendo eu chamei minha esposa, eu estava lendo uma reportagem que não é pecado ler noticiário, amém, irmãos? Não é pecado ler jornal, viu? Não é pecado. Porque chegou a um nível nessa mensagem que tem pessoas lá fora que acham que ler pecado. Esse povo precisa levar tapa na cara para acordar para a realidade. Porque tem gente que lê jornal aí, foi censurado. Não, está lendo jornal, tem que ler mensagem. Aí, que povo, que imbecilidade de certas pessoas. Desculpa a expressão, que não, o irmão estava lendo um jornal, o irmão foi só para ler mensagem. Peraí, irmão. Eu não vou estar lendo revista pornô. Mas um jornal, eu tenho que estar inteirado a respeito do que está acontecendo no mundo. Mas tem gente que não lê um jornal, misericórdia. Eu leio. Eu vou no noticiário lá, eu tenho. O meu jornal é eletrônico, na internet eu vou lá e leio as notícias do dia, do nosso estado e assim por diante. Estava vendo uma reportagem, eu fui ver o que foi que aconteceu nesse apagão, né, que atingiu o norte, o nordeste e a região norte do país. Aí de repente estava lá, eu chamei minha esposa para ler comigo lá. Uma jovem lá de Santa Catarina, 20 anos de idade, 20 anos de idade, vendeu a sua virgindade no leilão na internet. Uma vagabunda, prostituta sem vergonha. Mas tem pessoas que acham que isso é o máximo. Não chame ela de vagabunda, porque ela é uma moça de família, que nada, ela é uma moça do diabo. Então ela vendeu, ela foi dado lance, foi num leilão, né, que agora a moda é essa, né, e quase R$1 milhão ela vendeu a virgindade dela. E a primeira noite dela com o capeta vai ser lá, não sei aonde, vai ser na Austrália lá, que ela vai estar lá tendo o colóquio satânico lá com que cara que comprou ela lá. 20 anos de idade. Em que mundo nós estamos vivendo? É normal para alguns pais comprar lá fora no mundo preservativo para os filhos, né? Chega para as filhas e diz: minha filha, não sai, você já pôs os preservativos na sua bolsa? Sim, mamãe, aquele pacote que a senhora comprou para mim, ainda eu tenho alguns. Meu namorado este mês não está com tanto apetite assim não, eu tenho alguns ainda, não precisa se preocupar. Então essas vagabundas, né, que são chamadas de moças sérias, que isso não tem nada, é por isso que o profeta diz que nem o dízimo dela Deus aceita. Está vendo aí? Nem dízimo. O dízimo delas Deus abomina, porque é dinheiro de prostituição. Mas as pessoas, muitos pregadores não querem pregar essas verdades. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você não estivermos vivendo uma vida cristã autêntica, inferno para nós. Não brinque não. Se eu fosse perguntar a uma prostituta dessa que vendeu a virgindade dela, essa coisa lá de Satã, se ela quer ir para o inferno, ela vai dizer que não. Ela vai dizer que não. Claro que não quer ir para o inferno. Que ela vai dizer que é normal, porque estamos no mundo moderno, que isso não é prostituição, isso é um negócio. Veja, o mundo está de um jeito em que as pessoas chamam-nos lá fora de irmãos. Verdade ou não é verdade? Ô irmão, não, esse tratamento de irmão é só para os santos. Amém, meus irmãos? Só para os santos. Mas lá fora eles chamam. O que é que a gente vai fazer? Não pode impedi-los.
Só que em relação a mim, que se ele me chama, não tem resposta. Deus é santo. Ele é puro. E a Bíblia diz, a sua palavra diz que Ele nos separou dos povos do mundo para sermos dele. Então quem não é dele é do diabo. Quem não crê nele, crê no diabo. Quem não serve a ele, serve a Satanás. Porque a Bíblia diz que não pode servir a dois. Quem não busca, quem não ora, quem não lê Bíblia, quem não faz, está fazendo a vontade do diabo. Não vai, você não vai estar lá naquele dia, não adianta. Não adianta. Você não vai. Casamento, ponham a vida de vocês em ordem, ponham, porque um vai ter que ficar. Naquele dia, os dois estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. Isso é para que se cumprir as escrituras, porque Deus ainda achou graça, manifestou a sua graça em um casal, que um tem que ser levado e o outro tem que se cumprir as escrituras. Eu não estou falando aqui que, no caso, o irmão Pedro e a irmã Benigna, ele, para se cumprir as escrituras, no dia do arrebatamento, um vai ter que ficar, o outro não. Eu creio que os dois vão subir. Mas aí é no sentido de um casal que tem um que vai subir, o outro vai ter que ficar. A Bíblia diz ou não diz? Dois estarão no moinho lá, uma será levada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Você já imaginou? Já imaginou isso? Deus já traçou tudo perfeito. A Bíblia, a profeta diz nessa mensagem aqui, ela está em continuidade. Sabe? A Bíblia diz lá em Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim só dá em caminhos de morte. Só dá em caminhos de morte. Então não pense que nós estamos seguros neste mundo, porque não estamos. O mundo está virado, as nações estão falidas. Nós estamos chegando num tempo em que os Estados Unidos vai dar as costas para Israel, e quando isso acontecer, diz o mensageiro, vai ser um caos que vai se instaurar de uma forma terrível. Não trabalhe para acumular riqueza aqui nessa terra, não, que isso não vai dar em nada. Vamos acordar para isso, não vai dar em nada, porque nada deste mundo nós vamos levar, isso vai perecer, tudo vai ser destruído. Eu não sei o que é que falta não para acordar essas pessoas não, meus irmãos. Ou até acordar nós, mais. Eu me lembro de um casal, e o pai indo viajar. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Ele tinha 5 filhos. E o mais velho não era um cristão. E o pai, era costume, quando o pai ia viajar a trabalho, os filhos, tinha 2 moças, e eles ficavam lá, eles se despedindo dos filhos, cada um falava. E estava aqui a esposa, ele abraçou a esposa, beijou, e disse, ele dizia assim, esposa, até mais. Aí foi dizendo para esse filho aqui, filho, até mais, até mais. Quando chegou no mais velho, ele disse, filho, adeus. Aí o filho mais velho estranhou, porque ele falou para a mãe dele e para os demais irmãos, até breve, e para ele, filho, adeus. Ele depois chamou o pai e disse, pai, por que para a mãe o senhor falou assim, para mim falou adeus? Ele disse, filho, é porque se eu não voltar nessa viagem, eu sei que eu vou encontrá-los lá do outro lado, e você não. E aquilo ali martelou no coração daquele moço e levou ele a viver uma experiência com Deus. Porque você mostra aquilo que você é. Um marido, quando ele trai a esposa, ele está mostrando o sinal que ele tem. Uma mulher, quando trai o marido, ela está mostrando o sinal que ela tem. Quando você vê uma coisa lá fora andando de forma mal vestida, ela está mostrando o que tem. É isso que o diabo quer que as pessoas mostrem.
Mas nós, quando estamos lá fora, aqui dentro de casa ou lá fora, nós vamos mostrar o selo do Espírito Santo. Nós vamos andar de acordo com a palavra, falar de acordo com a palavra, andar de acordo com a palavra, pensar de acordo com a palavra. E é isso que causa comichão nos ouvidos das pessoas. Elas não suportam ouvir a palavra, a palavra, a palavra e a palavra. Tem que ouvir a palavra. Porque uma vez falando lá com uma turma lá, e ele dizendo, lá vem o Senhor com a palavra, tudo é palavra, palavra. Eu disse, é por ela que eu vivo. Eles não suportam ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo já falava isso, né? Porque essa palavra, ela tanto salva, como ela condena. E eu fico com aquilo que o mensageiro disse, quando ele visitou os dois lugares. Ele desceu às profundezas do inferno, e também Deus o levou ao lugar onde nós vamos estar. Mensagem: uma igreja enganada pelo mundo. Nessa? A igreja e sua condição, né? Eu agora esqueci o nome da mensagem, mas é mais ou menos essa daí. Que o profeta viu, a mensagem: uma igreja enganada pelo mundo. Quando desceu às partes da terra, ele viu, teve aquela visão, viu lá, aquelas mulheres com os olhos pintados. E aqui em terra ele viu tudo isso se cumprindo. Viu a condição dos dias de hoje, as mulheres nuas. Uma pessoa chegou para mim uma vez, eu falei isso lá em Curitiba, pregando a primeira vez quando eu preguei lá. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Marcos, o senhor acha que se de repente o irmão Brana, ele aparecesse agora assim, Deus, fosse de Deus mandar ele agora assim, ele ficaria espantado com o que ele está vendo assim no mundo, como nós estamos? Eu disse: não. Eu disse: irmão, se Deus quisesse que o irmão Brana viesse agora, porque nós cremos no retorno do profeta, ele vai vir, amém? Ele vai nos apresentar a Cristo, amém? Então, se eu dissesse, Deus dissesse, se tivesse assim, dizendo que ele viria agora, só para dar uma olhada, eu disse: olha, irmão, se ele viesse, ele olharia, tudinho, olharia, e ele sabe o que é que ele dizia? Ele disse: não, ele diria assim: olha, está como Deus me mostrou. Você pode dar uma glória a Deus, não? Ele só está como Deus me mostrou, porque Deus mostrou ao irmão Brana o futuro, os últimos dias. Agora eu disse a ele: irmão, agora se Jezabel ressuscitasse, Deus permitisse aquela coisa, aquela maldita vir e olhasse e as coisas e dissesse, ela não se espantaria também. Ou talvez ela ia ter um certo espanto. Ela ia ter um certo espanto assim, ela ia ficar um pouco impressionada com o que ia ver, porque ela diria, sabe o que ela ia dizer, irmão? Ele disse: não. Eu disse: olha, ela olharia, ela iria andar nas principais cidades do mundo, olharia e dizia, ela chegaria e dizia: minhas filhas, vocês não estão como eu ensinei, vocês me superaram. Vocês me superaram, porque Jezabel apenas se pintava, não andava nua, como essas mulheres de hoje. Então ela dizia, a mamãe ia dizer para as filhas: vocês me superaram. Vocês foram mais espertas do que eu. Vocês têm mais sedução para derrubar uma multidão de homens do que eu tinha. São as discípulas de Jezabel. E o profeta diz que quando um homem for chegar diante de Deus para ser julgado por adultério, a quem Deus vai chamar diante dele também, senão uma mulher? Porque se a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, quantas vezes mulheres não têm adulterado com homens lá fora, todos os dias, por conta da maneira que elas andam. Mas isso é duro demais para ser pregado. Essa é a mensagem do último tempo, é a mensagem da última hora.
Porque se nós nos acomodarmos, o espírito errado entra e toma conta e leva à imoralidade, leva ao comodismo, leva a ficarmos de braços cruzados. Mas isso tem que ser tocado, tem que ser cutucado de vez em quando, porque a coisa está avançando de uma forma assombrosa. Não há mais moral neste mundo. Acabou. É de noite, é de dia, não importa. A imoralidade tomou conta. Os homens não têm mais moral com as mulheres. Eles não têm mais. Porque se eles forem tomar a posição de macho lá, elas vão ameaçá-los. Se o homem for impor, elas vão querer usar de chantagem. Por quê? Porque há um espírito errado. Por isso que o profeta diz, Deus trabalhou no homem e Satanás trabalhou na mulher. Não é verdade ou não é verdade na semente da serpente? Porque Deus não faz uma mulher andar nua, faz, irmãos? Hã? Quem é que faz uma mulher andar nua? Não é o diabo? Então Deus trabalhou no homem e o diabo trabalhou na mulher. Até hoje isso tem acontecido. Não é sério isso, irmão Fernando? Não é sério? Agora a pessoa mostra o que tem, você mostra o que você tem. Veja o que o profeta diz aqui, quando veja. Quando Jesus estava lá com Marta, Maria, ali com eles, era bom estar ao lado de Jesus, não era? Amém ou não, irmãos? Amém. Não é bom, não? Imaginou, Jesus chegou. Ai, que coisa maravilhosa. Mas nós temos Ele. Ele nos visitou nesta era, meu irmão. Viu? Não esqueça disso. Como? Ele veio velado em um homem. Deus velado em um homem. E nos visitou nesta era. E nós temos esta mesma bem-aventurança. Mas você mostra o que você é. Não é, como é que diz lá? A boca fala do que está cheio. Converse com uma pessoa que não crê na palavra e você vai ouvir o que ela tem para conversar. Dá canseira e você vai se sentir náuseas. Converse com um político e vai sair só política. Converse com um noveleiro, você só vai ouvir novela. Converse com um amante de futebol, você só vai ouvir futebol. Converse com, sei lá, com um vendedor, ele vai somente querer falar sobre vendas, sobre isso e sobre aquilo. Mas converse com um nascido de novo, e ele vai só falar sobre a palavra. Esse é o nosso assunto. Verdade ou não é verdade? Esse é o nosso assunto. Não é isso maravilhoso? Não é? Maravilhoso isso, né? Não diz, não tem aquele ditado popular, diz-me com quem andas que eu vou dizer quem tu és? Não é verdade ou não é verdade? Eu me lembro de um irmão, a minha esposa talvez não lembre não, mas tinha um irmão, quando nós estávamos de passagem pela Batista, porque eu nunca fui batista. Eu corrigi isso aqui. Eu sempre fui um eleito. Eu passei pela Igreja Batista. A minha esposa também. Mas na época tinha um irmão lá. Ele já faleceu, mas mesmo assim eu não vou citar o nome. E esse irmão, ele tinha um emprego bom, assim. Uma família boa. Ele é uma pessoa séria. Mas de repente, ele estava conversando com um irmão da igreja, que era uma pessoa assim, um auxiliar do pastor na igreja. E estava ele conversando com ele, e estava eu e um outro irmão, a minha irmã Ivone também estava, e vi um colega dele de trabalho. E de repente lá a pessoa que viu ele disse, ô fulano, esse final de semana vamos lá para a gente tomar uma cervejinha. E ele ficou e não sabia onde catar buraco para enfiar a cabeça, porque estava aqui conosco lá. E a pessoa veio lá, o diabo envergonha, não adianta. O amigo de trabalho diz, ô fulano, a gente teve aquele, vamos ter outro final de semana daquele, vamos tomar uma cervejinha, umas coisinhas lá, tal.
A gente espera lá. Ele tentou disfarçar, mas não teve jeito, né? Está vendo aí? Chega o dia em que você vai ter. Se você não mostrar, mais alguém vai ter que mostrar aos outros o que você é. Diz-me com quem andas que eu vou dizer quem você é. Aí Martinha, Marta, irmã de Lázaro, ela, aqui, achando que era tal, que não conhecia bufunfa nenhuma, que não, acho que só conhecia a sujeira que ela tinha. E chegou lá, veja, Marta, ela saiu, o irmão Brando diz aqui, Marta, ela sempre tinha mostrado quem na realidade era, que ela não tinha sido considerada tão leal quanto Maria. Porém, porque Maria estava escutando a palavra. Jesus tinha chegado, estava lá sentado Lázaro, estava sentado a outra irmã lá, ouvindo a palavra. Era tempo de ouvir. Não era tempo de cozinhar, não era tempo de preparar lasanha, arrumar feijão. Era tempo de ouvir a palavra. É tempo, esta era é o tempo de nós ouvirmos uma mensagem para a preparação para o arrebatamento. Entenda, a preparação para o arrebatamento não é propriamente a fé. A fé, ela está em evidência. Mas o maior do que a fé é o amor, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 13, em 1 Coríntios 13, agora permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é, diga alto, ter fé e não ter amor não adianta. Dizer que ter fé e ter amor, mas não está tendo companheirismo com a palavra, anulou os dois de cá. Quando Deus chegou, mandou o profeta Isaías para Ezequias, né? Chegou lá e disse: põe a tua casa em ordem. Não foi Ezequias? Né, irmão? O profeta Isaías chegou lá e disse para Isaías: olha, assim diz o Senhor, ponha a sua vida em ordem, sua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Não disse lá? Mas imaginou Deus mandar uma pessoa dizer uma notícia dessa para você? Irmão, ponha a sua casa em ordem, porque Deus mandou dizer para você que você vai morrer. Você não vai viver. Os irmãos que estão aí lá fora, preste bem atenção, irmãos. Preste atenção todos. Ponha a sua vida em ordem, porque você vai morrer, disse o profeta. Você não vai viver. Era tempo do rei Ezequias morrer. O que foi que ele fez? Irmão Pedro chorou, se virou lá para o canto da parede, né? Não diz lá o texto, né? E começou a chorar: Senhor, eu não tenho andado assim, eu não tenho feito isso. Aí chora. Aí Isaías estava indo embora, saindo lá do palácio. Saindo. Quando ele chegou lá no pátio do palácio, aí disse: e veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: volta e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, eis que viverás, não morrerás. Eu ouvi as tuas súplicas e tu vais ver. Agora, Deus voltou atrás? E Deus tem duas palavras? Será que Deus tem duas palavras, irmão Fernando? Claro que não. Mas por que ele mandou o profeta dizer lá de novo que ele não ia morrer mais? E agora? Como é que fica isso?
Vamos ver o que aconteceu. Isaías volta lá e diz, olha assim, aí o rei diz, mas como é que eu vou saber que eu vou estar? Porque ele tinha uma chaga, ele tinha uma ferida. Ele disse, como é que eu vou saber que eu vou curar? E ele disse, olha, quando recuar 10 graus no relógio de sol de Acás, tu saberás que estás curado. 10 graus, quando recuar. Não era para frente, quando ele recuar. Foi o sinal que Deus deu, porque Deus dá sinais. Então ele foi curado. Aí de repente, está ele bem curado. Não está mais no leito, está todo bem, tranquilo. Aí vem lá um inimigo, disfarçado de viajante. Ele pôs uma roupa velha, se vestiu de pano de saco, esfarrapado, pegou pão bolorento e sandálias estragadas e jogou pó nos pés e se fingiu de cansado e vinha lá para dizer que vinha de uma terra longínqua para trazer isso e aquilo. E ele disse, olha, de onde vem? Eu disse, olha, o teu servo vem de longe, está aqui esses pães bolorentos que não servem mais para comer. Estou aqui com a roupa. A viagem era tão longe que minha roupa desgastou, as sandálias desgastaram. Mentira, ele havia disfarçado. Eu disse, eu sou de um reino, e o rei mandou assim, nada, era vizinho aqui, um reino vizinho. Aí o rei abriu os tesouros de Deus para mostrar. Mostrou a sala das armas. Mostrou tudo que eles tinham. Todos os tesouros, todas as armas, tudo aquilo que Salomão tinha feito. Todos os pavês e escudos, lanças, pratas, ouro, tudo ele mostrou. Aí o profeta Isaías viu aquele homem saindo e foi lá e disse, dize, o que veio fazer este homem aqui? Ah, ele veio de uma terra longínqua, ele veio assim, estava desse jeito, assim, e disse, mostrastes alguma coisa a ele? Ele disse, olha, nada do que tem aqui eu vedei a ele, tudo eu mostrei. Aí veio a sentença para ele. Aí veio lá e disse, assim diz o Senhor. Aí veio a desgraça, porque o homem, por falta de sabedoria, deixou de seguir a Deus e foi mostrar o que Deus havia proibido de um que não fosse da linhagem de Israel, do povo de Deus, entrasse naquele lugar para ver o que eles tinham. Aí veio a sentença. Não era melhor ele ter morrido ali quando Deus falou a primeira vez? Aí ele não causou só desgraça para ele, mas para o povo. Eles vieram, levaram tudo, levaram o povo cativo, escravizaram o povo e a terra ficou desolada. Porque um homem fez algo que Deus havia proibido de fazer. Você mostra o que você é. Se você é ímpio, você vai falar como ímpio. Se você é profano, vai falar como profano e andar como profano. Não muda isso, é um espírito. Veja o que nós lemos aqui no início, é o mesmo espírito. Se uma mulher é depravada, ela vai andar como depravada, não tem para onde correr, é o espírito. O espírito acompanha. O profeta disse que se houve alguém na família que foi uma dançarina, uma prostituta, aquele espírito vai perseguir na família. E eu creio nisto, porque a Bíblia assim também diz. As coisas não podem ser alteradas. Aquele espírito vai perseguir porque ele está vivo. O corpo o diabo toma, mas o espírito continua. E só quem pode libertar e destruir isto é o novo nascimento. É a pessoa crendo na palavra, abrindo o seu coração e dizer, Senhor, eu não estou entendendo ainda, não sei, mas eu quero, liberta-me de mim mesmo, porque o maior inimigo seu é você mesmo, diz o profeta. Irmão Branham disse, meu maior inimigo sou eu mesmo. Então é isso que está acontecendo. Eu me lembro de um pastor, e foi verdade, eu estava nesse dia, eu estava filmando, porque tem homens sérios na denominação ainda. Tem.
Pelo menos naquela época ele era. Hoje a coisa mudou mais um pouco, não é? Mas na época eu me lembro, estava pregando lá em Caruaru, esse pastor, eu estava filmando, estava aqui, ó. Eu estava na plataforma, nesse momento, filmando. E ele começou, Deus deu um discernimento a esse pastor, que se ele tivesse seguido a linha da palavra, ele estaria hoje, eu creio, crendo nessa revelação, porque todo eleito tem que, pelo menos desse tempo agora, dessas décadas, tem que passar por essa revelação. Porque tem as fitas, tem as mensagens, tem que passar sim. Não estou falando, eu não estou aqui dizendo que é regra que eu inventei, tem que passar. E ele lá, fazendo uma chamada de altar, que eles não chamam assim, e ele disse assim, de repente ele parou, eu fiquei com a câmera nele, e ele disse assim, tem um rapaz aqui, e ele fez ele foi num lugar, e eu estou vendo como que ele está todo enrolado, feito um carretel, aí ele está enrolado, todo amarrado. E ele está com problemas. E ele está aqui. E o pastor disse, se você quiser ser liberto, venha aqui. Hoje, agora. A minha esposa lembra disso, né? E aquele moço foi lá na frente. Quando ele se aproximou, o pastor não proibiu de filmar. Até porque não era a igreja dele, ele não podia proibir. Eu filmando lá. E ele chegou e disse assim, ele disse, prove que é você. E ele disse, sou eu. Eu fui lá num lugar, num centro espírita, e fiz assim, 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 assim. Eu criei nessas coisas, eu deixei de crer, eu estou afastado da comunhão, da igreja, e coisa e tal. E aconteceu assim, assim, assim. E ele disse, você crê que Jesus pode te libertar? Eu disse, eu creio. E eu vim aqui, porque eu vinha passando aí na frente, ouvi, entrei, ninguém convidou ele. É por isso que o profeta diz, é o Espírito Santo que leva, né? Não é pastor, não é mensagem, é o Espírito Santo. Então não é por força nem por violência. Agora a verdade tem que ser pregada, tem que ouvir. Que o pecado tem que ferir, a palavra tem que ferir para ela poder sarar. E ele foi, e foi feita uma oração. E eu me lembro como se fosse agora, que foi um dia à noite. Quando o pastor fez aquela oração lá. Aquele jovem teve um estremecimento, parecendo que aquelas coisas estavam sendo quebradas lá. Ele sentiu, ele tremia todo, aquele demônio saindo, e ele foi liberto naquela noite. Se seguiu em obediência, está livre. Se não seguiu, aquele espírito volta com 7 piores, como diz a Bíblia, e o estado dele será pior do que o primeiro. Não diz a Bíblia? Quando o espírito sai de uma vida, anda por lugares áridos, e vai, e vaga, aí diz, voltarei para minha casa, e a encontra adornada, varrida, limpinha, e diz a Bíblia, e volta com 7 espíritos pior do que ele, e será o estado dele pior do que antes. A Bíblia não é paliativo, é libertação. Para querer essa palavra, tem que viver uma vida de renúncia. Você tem que renunciar. A Bíblia diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Tem que vir. Não brinque não. Porque o apóstolo São Paulo, o santo apóstolo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz, tudo que o homem semear, ele vai ter que colher. Vai ter que colher. Então é tempo de obedecer a palavra. É tempo de se voltar para Deus. Estou falando para essa igreja aqui. É tempo de você acordar e dizer, a coisa está feia. Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Não está difícil? Estamos enfrentando lutas ou não? Estamos ou não estamos? Mas Deus pode mudar isso, não pode? Você crê que Ele pode? Tá, no seu casamento está enfrentando problemas? Tá, eu sei disso que está. Eu tenho uma irmã, os irmãos sabem, meu cunhado, eu não sabia, vim saber, pelo meu filho Manassés. Meu cunhado Josias teve uma outra crise lá de loucura e saiu lá com uma faca querendo matar não sei quem lá. Teve um pinel. Né? Você sabia? Eu vim saber hoje, né? Teve lá coisa lá e foi internado. Não sei se está internado ainda, né? Tu sabe dizer? É uma faca. Vai matar. Chamaram lá a polícia, né? A polícia tem experiência, sabe que o camarada não é normal.
Aí chamou lá o coisa lá, levaram lá para coisa lá, internaram ele, tá lá. E a minha irmã foi chamada lá para poder, ele quando deixa de tomar os medicamentos, que o medicamento para louco, assim, pessoas que têm esses surtos de loucura, que isso é demônio, né? Loucura é demônio. Então eles tomam um remédio, amortece o corpo. O demônio também fica sem ação. Mas quando passa o efeito do remédio, eles entram em cena de novo. Então o remédio não cura ninguém. O medicamento não cura. O profeta disse que quem cura é o Senhor Jesus Cristo. Que não pode, o profeta disse, não pode um remédio curar. Ele é apenas um paliativo, porque o problema volta de novo. Não é resolvido. Só Jesus pode dar plena e total libertação. Mas o que é isso? Tudo isso é consequência. Então, para concluir, para vocês entenderem isso, quando Deus põe a vida que está pondo a vida de alguém em ordem, tem que passar pelo caminho, como diz o irmão Brana, da agonia e do sofrimento. Você tem que passar por essa estrada dolorosa. Tem que passar entre espinhos. Tem que passar até você cruzar a fita da vitória. Porque a vitória não é do que começa, é daquele que termina. Está passando por luta, meu irmão? Corra para Jesus. Está tendo aflição em sua vida, em sua casa? Corra para o Senhor Jesus. Está tendo problema no seu casamento? Corra para o Senhor Jesus. É só Ele. Não é correr para pastor, que pastor não pode resolver problema de ninguém. Ah, eu não consigo ler Bíblia. Se esforça. A boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais você se afasta da palavra, mais longe de Deus você fica. Eu estava vendo lendo uma coisa, eu achei interessante. Um filho chegou para o pai e disse assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Ele disse: filho. De repente o pai ficou e disse: e agora? Aí ele chamou o filho e disse: filho, vem cá. E mostrou a ele uma coisa bem longe. Ele disse, aí mostrou, vamos dar ele pôs um objeto assim, disse, que tamanho, vamos dar um exemplo. O carro estava um carro bem longe, foi outra coisa, mas eu não lembro o que foi na hora, mas vamos dizer assim, o que é aquilo ali, lá longe, ali. Ele olhou e disse, é um carro. Disse, mas é muito pequeno. Eu disse, pois é. É assim o tamanho de Deus para muitos. Pequenininho, porque muitos estão longe dele e ele é muito pequeno. Mas enquanto você está mais perto dele, ele é tão grande que você jamais vai imaginar. As pessoas se afastam dele. Aí quer Deus, né? Quando está no desespero, quer Deus. O eleito vai ter que vir, nem que seja na dor, diz o profeta. Como Deus vai usar isso? Eu tenho um filho, tenho uma filhinha, que quem paga são os filhos. Para Deus trazer aquela pessoa, Deus permite muitas vezes um filhinho passar por uma situação difícil, para as pessoas entenderem que só o Senhor é Deus. Como Deus mandou Moisés dizer ao povo lá em Deuteronômio, e disse, olha, reconhece portanto e medita em teu coração que só o Senhor é Deus. Não há outro. Não há outra palavra além dessa. Não teremos outra oportunidade além dessa. Esse é o amém final. Porque Apocalipse 3 diz, lá 20 diz, isto diz o amém, a testemunha fiel. Amém é finalização, é conclusão final. Não haverá outra oportunidade, não haverá outra mensagem, não haverá outro mensageiro. A coluna de fogo não vai se manifestar mais, porque esta é a última era. O que ela tinha de manifestar já manifestou. O que ela tinha de advertir já advertiu. O que ela tinha de alertar já alertou. O que ela tinha de chamar já está chamando. Não vai ter mais outro chamado. Esse é o último. E quem não tomar parte no arrebatamento vai ter que passar pelo juízo do trono branco. E quem passa pelo juízo do trono branco não é a noiva, porque a noiva não passará pelo julgamento. Ela vai estar com o Senhor. Curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor.
pela tua palavra que o Senhor falou para nós nesta noite. Senhor, ajuda cada um de nós. Somos um grupo pequeno, Senhor. Mas o teu Espírito tem mostrado que precisamos mudar tantas coisas na nossa vida. Senhor, ajuda-nos. Ajuda cada um de nós. Ajuda cada irmão neste lugar. Ajuda cada casal. Ajuda eles. Repreende este espírito maligno que tem se colocado entre casais aqui. Tem misericórdia, Senhor. Seja misericordioso. Senhor, perdoa o meu pecado. Eu te peço mais uma vez. Tenha misericórdia de mim. E, ó Deus, levanta-me na força do teu poder para continuar pregando essa mensagem, Senhor. Ajuda, meu Deus. Eu peço por cada irmão aqui. Abençoa eles. Dá libertação. Vem tirando toda dúvida, ó Deus. Todo sofisma do inimigo seja destruído. Heranças malditas dos antepassados, de famílias. Influências negativas que vêm de espíritos de famílias do passado. Famílias que viviam no engano, no erro, na prostituição, no adultério. Esses espíritos ainda estão vivos. O corpo de muitos que já morreram, o diabo já levou. Mas o profeta disse que o espírito continua. Tem misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Porque até o nosso andar o Senhor corrige. Ajuda, Senhor. Porque um santo sempre será santo. O ímpio sempre será ímpio. E ele vai manifestar o que ele é. Mas a tua palavra diz que aqueles que vêm a mim, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu peço ao Pai por estes irmãos que são casados, que estão aqui com suas esposas. Alguns estão passando por umas lutas difíceis. Tenha misericórdia deles. Dá sabedoria a esses maridos. Ajuda, Senhor. Fortalece essas famílias, meu Deus. Eu peço que o Senhor seja misericordioso conosco. Senhor, nós estamos crendo que o Senhor há de operar, manifestar coisas tremendas em nosso meio. Senhor, eu creio que esse tempo, esses dias estão chegando. Eu creio. Nada me faz descrer disto. Eu creio que o Senhor vai soprar algo sobrenatural em nosso meio, assim como lá em Pentecostes, como veio aquele som que veio do céu como um som veemente, impetuoso, e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios com o teu Espírito Santo, e não houve um que não deixasse de glorificar o teu nome, porque o teu Espírito invadiu a vida deles, e eles estavam provando algo sobrenatural. Foi algo tão incompreensível aos olhos humanos, que aqueles que estavam lá fora começaram a ridicularizar e dizendo: eles estão embriagados, isso é bebida, isso é cachaça, é cerveja. Eles não entendiam o que é o Espírito Santo. Por que eles não entenderam? Porque eles não eram da árvore noiva. Somente os eleitos provarão isto. Somente os eleitos chegarão a esta fonte da água da vida. Eles provarão do maná celestial. Eles beberão o vinho que representa o sangue do Cordeiro.
eles comerão o pão que representa o corpo e saberão que estão edificados na rocha, que é Jesus Cristo. Oh, Deus faz isto conosco. Perdoa, ó Deus, a nossa ignorância. Perdoa. Perdoa, Senhor, o nós sermos tão negligentes. Perdoa sermos tão falhos, de sermos tão ignorantes. Perdoa sermos tão, ó Deus, preocupados com as coisas, nos preocupamos mais com as coisas do mundo, quando nos deveríamos estar voltados mais para as coisas espirituais. Ficamos preocupados com as coisas, ficamos ansiosos. Quando a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, ensina-nos isto. Ensina-nos, meu Deus. Quebra, Senhor. Expulsa toda a incredulidade do nosso meio. Põe em ordem os relacionamentos. Ajuda esses irmãos casados. Ajuda o irmão Eric com a irmã Michele, o irmão Cleiton com a irmã Bruna, eu, pai, com a minha esposa, o irmão Pedro com a sua esposa, o irmão Manassés com a sua esposa, o meu primo Juca que está aqui com a sua esposa. Ajuda eles. Ele tem passado por lutas, eu sei disto. Não porque ele tem me dito, mas eu sei que ele tem passado. Ele tem sido provado. Não tem sido fácil a luta que ele tem passado. Mas eu sei porque o Senhor tem mostrado isso. Ajuda ele, meu Deus. Dá sabedoria a ele. Abre os olhos do seu entendimento. Ó Deus, ser com os demais irmãos aqui. Ajuda cada um deles. Sustenta-nos, meu Deus, nesses dias tenebrosos que estamos vivendo. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando muitos contra nós têm se levantado, se não for ao Senhor, quando perseguições que se levantam contra nós, se não for ao Senhor, quando vemos no mundo a criminalidade crescendo, a prostituição, Sodoma e Gomorra levantando-se cada vez mais sobre esta terra, que vai chegar dias, ó Deus, como diz a mensagem, que dias estão chegando quando estaremos vendo homens agarrando um no outro, ou um ao outro no meio da rua, querendo satisfazer a sua carne. Quando mulheres estarão andando completamente nuas. Nós já estamos vendo isto. E muitos destes dizendo que servem a Ti, misericórdia. Como pode uma pessoa com essa natureza dizer que serve a um Deus santo? Quando Tua palavra nos diz, por meio dessa mensagem, para nos apartarmos da impureza. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar o sinal na nossa vida. Senhor, tem misericórdia das crianças. Oh, meu Deus. Em que tempo difícil elas vieram nascer. Seja misericordioso. Dá sabedoria aos pais para criar seus filhos no temor do Senhor. Afasta, ó Deus, afasta-nos cada vez mais daqueles que não querem compromisso contigo. Apenas levarmos o Evangelho, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Teu nome. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Amém, meus irmãos.